Salve, galera, sejam bem-vindos ao seu podcast favorito, ao meu podcast favorito, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? E aí? Beleza ou não? Beleza. Tudo certo? Graças a Deus. Semana foi boa? Boa, tá sendo ainda. Voando? Voando. Ó, o pessoal me mandou mensagem porque eles querem que você fale aquela frase sua, quando eu pergunto se você tá bem. Ah, se eu tô bem? É. Então vamos de novo. E aí, pai, como é que você tá? Bem, eu tava ontem. Hoje eu estou ótimo. Amanhã estarei extraordinário. Depois andando no sobrenatural. E por fim, surfando na nuvem da glória. Olha aí, ó. Tamo junto. Pra quem pediu, Shekinah. tamo aí. Olha só, hoje nós estamos com o nosso amigo aqui, Tatá, aqui no fundo. Salve, Tatá! Tamo junto, Tatá. Vem, Tatá. Nosso brother. Pai, pra quem você vai mandar um salve hoje? Hoje eu vou mandar um salve para nosso pessoal lá, nossos amigos. De novo, eu vou mandar lá para nossos amigos de João Pessoa. Mas também eu quero mandar para vários amigos aqui de Marília que amanhã vão estar aqui conosco num evento muito especial. Vão estar tendo aqui amanhã. É verdade, vai rolar um evento massa aí. Amanhã. É isso aí, tamo junto, da hora demais. Olha só. Amanhã vamos estar aqui com o David Leonardo e todo o pessoal. É isso aí. Às 18 horas, nós temos em dois momentos, duas sessões e vai ser muito bom. Vai. Olha só. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comente aqui pra gente mandar um salve pra você. Vou ler todos os comentários desse vídeo. Se você está no Spotify, um abraço do tamanho do Brasil, manda esse podcast pra todo mundo, compartilha. Pai, seguinte, você se lembra que hoje é a parte 2 do que a gente conversou semana passada, certo? Certo. Porque na semana passada eu fiz uma pergunta, e a pergunta era: o que você gostaria que o pastor Domingos Jardim, lá de 25 anos de idade, soubesse que você não sabia na época, mas sabe hoje? Você respondeu que você gostaria que o pastor Domingos Jardim, de 25 anos de idade, teria que saber sobre relacionamento com o Espírito Santo. Isso. E discipulado. Sim. No primeiro, a gente falou sobre relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Bem completo, inclusive. Se você não ouviu, ouça a parte 1 desse tema. E no segundo, agora então, né? Eu intitulei o episódio de O que todo cristão deveria saber. Que apesar de que eu usei você como exemplo, acho que todo cristão deveria saber sobre a unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e discipulado. Sim. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre discipulado. E a pergunta que eu faço é: por que, quando você foi lá, ordenado pastor, lá na sua juventude, por que você não sabia sobre discipulado e por que isso fez falta naquele momento para sua vida? Primeiro eu queria lembrar que a oração, e quando você ora e tem uma vida intensa e fervorosa de oração, isso com certeza vai atrair a bênção de Deus sobre a sua vida e uma vida cheia do Espírito Santo. Não tenha dúvida disso. O problema é que se você esbarrar só nisso, se não tiver um discipulado forte, permanente, você pode esfriar na fé. E um discipulador, na verdade, ele é mais do que alguém que está ali do seu lado. Um discipulador de verdade, ele é um pai espiritual. Né? Então, se tem uma coisa que às vezes a gente tem que começar e às vezes não é muito fácil, é você começar sozinho. Eu tinha uma boa base, né? A minha base era boa, tanto da igreja local, quanto o que eu havia aprendido na igreja, o que eu havia aprendido nos 4 anos da faculdade teológica, era uma base boa. Mas isso não é suficiente. Quando você tem um discipulador, você pode falar com ele uma vez por semana, você pode falar com ele todo dia, se você quiser, você pode tirar dúvidas, você pode... Então, essa é a razão porque eu disse que ali, no começo, eu não tinha nenhum mentor espiritual do meu lado e nenhum discipulador. Então, essas duas coisas fazem parte, que às vezes você não tem um discipulador, mas tem um bom mentor, e aí vai. Mas eu não tinha, então era aquela coisa assim... Vai para o ministério e se vira. Eu não cometi nenhum erro grave, nenhum pecado grave. Graças a Deus, tudo certinho. Mas aprendi as duras provas. Eu acho que muitas vezes me senti sozinho nesse começo de ministério. E se eu tivesse um discipulador, acho que pelo menos ele estaria do meu lado para dizer o que fazer e o que não fazer em alguns momentos que a gente precisava tomar decisões. E também acho que não tomei decisões erradas. Acho que as coisas deram certo, mas foi a misericórdia de Deus. Com o discipulador seria bem mais fácil. Eu acho que todo cristão que se preza deve andar pelos vínculos do discipulado com outro cristão comprometido com Deus e com sua palavra. Eu acho que o que fez diferença para você, porque mesmo que você não tivesse um discipulador
até mesmo nos moldes que a gente trabalha hoje, até porque os moldes eles vão se atualizando, né? O princípio é bíblico, mas os moldes eles vão se atualizando. Sim. Mas acho que o que fez diferença para você naquele período foi porque, tanto quanto quando você estava lá em Tocantins, depois quando você foi para o seminário, você foi bem pastoreado. Sim. Houveram bons pastores e líderes, homens e mulheres de Deus que passaram por sua vida. Eu acho que eles investiram tempo, recurso e fizeram um bom trabalho. Desde lá, quando você morava lá, com a avó ainda, até quando você foi para o seminário. Então, acho que isso trouxe um fundamento interessante para você saber onde pisar quando você mudou para Curitiba. Estou errado ou não? Não, dá certo, é isso mesmo, mas eu não tive tanto tempo de igreja local. Eu, com 5 anos de igreja local, antes de completar os 5 anos, eu já fui para o seminário. Completando 5 anos, 5 anos. Sim. Que eu tinha chegado na igreja, eu já fui direto para o seminário, né? Uhum. 4 anos de seminário. O seminário era bom, tinha os professores, eu era amigo do diretor. O diretor era um pai para mim, esse daí sim, ele era um pai para mim. Agora, ele já está na glória, mas ele foi um pai. Sim. Agora, eu honrava e respeitava muito, né? Eu fazia o que ele dizia para fazer. Uhum. Agora, eu só falei que no início, você tendo um bom discipulador, as coisas andam mais rápido, você não perde tanto tempo. E aí, pai? Agora, para isso ficar aplicável para quem está ouvindo, Sim. Como é que a pessoa, então, chega na igreja, chegou na primeira igreja batista de Marília? Sim. Como que ela vai encontrar, não só na nossa igreja, mas como um todo, assim, o crente, chegou na igreja, como ele vai encontrar alguém para discipular ele? Bom, se for uma igreja de programa dessa que estão edição do programa, ele não vai encontrar, né? Aí não vai encontrar. Mas aqui, aqui é muito natural. Quando meu pai fala igreja de programa, ele está falando aquelas igrejas que funcionam só por programação, mas que não tem a ideia do dia a dia, do vida na vida. Não tem vida na vida. Aqui, principalmente cidade grande. Aqui ele vai, aqui em Marília também, em toda a região. Aqui ele vai para uma célula. Normalmente o líder da célula é discipulado por um dos pastores. Ele já está no vínculo do discipulado. O próprio líder da célula já vai discipular ele, ou no mínimo vai encaminhá-lo para um discipulado. Então, a partir da célula, ele já vai entrar no discipulado e não sai mais, a não ser que ele queira, porque aí ele vai crescendo na visão e vai tendo discipuladores de acordo com a função que ele vai exercendo. Eu vou trazer um ponto de vista agora, pai. Vou abrir um novo bloco nisso que a gente está conversando aqui, uma aba nova. Por quê? Eu tenho 29 anos hoje, certo? Sim. Faço 30 dia 8 de fevereiro de 2023. Eu comecei as minhas funções pastorais em 2017, mas eu fui ordenado pastor em 2018 ou 2019. Esqueci agora. Fui ordenado oficialmente em 2019. Sim. Isso, mas eu exerci as minhas funções pastorais de liderança em 2017. Então, vamos dizer que eu tenho aí 5 anos de ministério integral, né? Servindo aqui na igreja junto com a sua equipe. Eu ainda posso me considerar, pelo menos, como um pastor da nova geração. Eu sei que eu não sou nenhum garoto, mas eu posso me considerar aí como um pastor da nova geração, me comparando com o que a gente vê aí da galera que está fazendo, dos nossos amigos aí da mesa do Global e tudo mais. E para mim, na minha humilde opinião, o que falta para essa galera da nova geração e para esses líderes que se levantam com potencial na nova geração é exatamente um discipulado, e digo mais, um discipulador mais velho, um discipulador da geração passada. Vou explicar por quê. Primeiro, os que não têm discipulado é a galera que mais pisa fora e que mais dá vacilo, e vacilo que não precisava dar. Exatamente. E aí, a gente tem 2 caminhos. Ou o cara se encontra com alguém que resolve discipular ele, e aí ele volta pro caminho certo, mas ele não precisava ter pisado fora. Ou o cara não se encontra com alguém e desvirtua de vez, como aconteceram com vários que a gente já viu por aí. Né? Gente que eu conheci pessoalmente, inclusive, que, o cara era potência, o cara nasceu para se comunicar. Sabe, o jeito que o cara fala, o jeito que o cara apresentava o evangelho, falava assim, esse cara é diferente, ele é diferenciado. E hoje se perdeu completamente porque faltou discipulado, faltou alguém para colocar a cabeça dele no lugar, caminhou sozinho com as próprias pernas, abriu igreja e hoje está aí falando 1 milhão de absurdos diferentes na internet. Faltou discipulado. E por que eu falo que é um discipulado de alguém mais velho?
Porque eu sinto que na galera da nossa idade, como tem gente boa, fazendo coisas legais e pregando o evangelho de forma muito corajosa, às vezes eu sinto que tem uma galera que acha que a igreja começou hoje, que esquece da história da igreja, e tem uma galera também que acha que a gente está fazendo coisas mais legais do que quem veio antes de nós. E isso, para mim, é um erro tão absurdo e tão crasso. Chega a ser grosseiro. Grosseiro. Inclusive, a gente trocou essa ideia com o Davi Lago. Falei com o Davi Lago esses dias no WhatsApp. Sim, a gente trocou essa ideia com o Davi Lago. Sim. E ele concorda comigo nesse ponto de vista. Inclusive, ele valoriza demais os pastores que investiram nele. Pastor Jorge Linhares, principalmente, que foi um homem de Deus na vida dele. Pastor Lucinho Barreto. E aí, pai? Você falou do Davi Lago, ele participou antes de ontem de um debate aí sobre educação e cultura aí na rede Cultura de São Paulo, né? Então, é um amigo que nós temos em São Paulo. Bom, primeiro, vamos construir um ponto aí. Vamos. O discipulado nasceu no Éden. Todos os dias Jesus descia até o Éden e discipulava Adão. Sim. Certo? Quer saber mais sobre isso? Adquira o livro Deus Não Tem Netos, do pastor Domingos Jardim. Você pode ler meu livro aí, Deus Não Tem Netos. Editora Vida. Da Editora Vida, que você vai ver isso daí, tá lá. E aí o Senhor vai discipulando seus principais homens. Por fim, ele discipula pessoalmente o Abraão. Mas a partir dali ele dá uma ordem para Abraão discipular os seus filhos, né? Para ensinar os seus filhos. Tem uma ordem lá em Gênesis 15, eu escolhi você para que você ensine seus filhos, seus netos, seus bisnetos e sua descendência depois de você, para que eles aprendam a amar o Senhor e andem no caminho do Senhor. Então isso fica muito claro. O discipulado, então, ele é transferido para a responsabilidade humana agora. O discipulado é para que haja continuidade da fé. Sim. Quando Deus fala para Abraão ensinar os filhos, netos, bisnetos, a descendência, é para que houvesse continuidade. E isso foi tão sério que, por anos, Deus passou a ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Abraão fez essa lição de casa. Sim. Os filhos dele, o filho dele fez, o neto fez e muita gente fez. Quando você chega já a partir de Moisés, quando ele tem que deixar o Egito, ele vai para a casa de um sacerdote chamado Jetro, lá no sacerdote Midian, de uma outra ordem, não era da ordem sacerdotal judaica, até porque a ordem sacerdotal judaica até aquela época ainda não existia. Né? Mas ele também era descendente de Abraão. Sim, filho de Abraão. Né? Abraão teve uma mulher chamada Quetura, e ele teve 5 filhos com ela, um deles era Midian, né? Que é o pai dos midianitas. Foi o pai dos midianitas, e Jetro era desse povo. Jetro era um sacerdote do Senhor, desse povo dos midianitas. Isso. E Moisés foi morar, morou 40 anos. E o Jetro se tornou o discipulador de Moisés, o grande orientador de Moisés, o líder espiritual de Moisés, a ponto de que até mesmo depois que Moisés já está liderando, se você estudar Êxodo 18, o Jetro vai lá levar a esposa de Moisés para ele, que tinha ficado lá com ele, Sim. ou tinha voltado para a casa dele, e os filhos, quando as coisas ficaram difíceis no Egito, quando Moisés começou a liberar as pragas sobre o Egito, ele teve que colocar os filhos e a esposa lá, com segurança. O Jetro vai levar, ele dá um conselho ali em Êxodo 18 que salvou a pele, o ministério, o casamento, a vida e a saúde Sim, de Moisés. Com certeza. Então era um cara que Moisés respeitava muito. O texto fala até que Moisés se prostrou com o rosto em terra diante do seu sogro. Então, a partir daí você vai tendo as duplas de discipulado. Você vai ter o Josué, o grande Josué, foi formado no discipulado com Moisés 40 anos. Você vai ter, a partir de Samuel, você vai ter, além do discipulado pessoal, você vai ter, nasce as casas de formação de discípulos. Sim. Que eram chamadas escolas de talmidins. Que talmidim é uma palavra hebraica para discípulo, né? Aí você vai ter outras duplas, como Elias se formando Eliseu, e Eliseu queimando o processo. Sim. Ele não formou outro, porque ele acabou morrendo e não deixando o sucessor. E o que o Senhor quer é que tenha sucessão, que tenha continuidade. Discipulado é para que haja continuidade. Se você pega o Salmo 78, de 3 a 7, ele vai dizer o que nós ouvimos dos nossos pais, que nós aprendemos. O legado que recebemos, nós vamos transferir para a nova geração, para que eles ensinem os seus filhos, para que aqueles que ainda haverão de nascer, por sua vez, se levantem e também contem os seus filhos. Sim. Ou seja, quando não há discipulado na família, a fé desse pai ou dessa mãe morre com eles, é sepultada com eles. Quando não há discipulado no ministério, esse ministério se encerra.
E assim por diante. Cada vez que quando Deus estabeleceu o discipulado, era para que a fé fosse perpetuada. E aqueles que falharam no discipulado, eles tiveram umas consequências aí complicadas. Sim, os que falharam. É só pegar a própria geração de Josué. O tema Deus não tem neto é por causa da falha que houve lá em Josué, quando ele não repetiu o processo que Moisés fez com ele. E aí os líderes depois de Josué não serviam ao Senhor por causa da quebra dos vínculos do discipulado. Aí surge uma geração que não conhecia aquilo que Deus tinha feito. Não conhecia Deus e nem os grandes feitos de Deus em Israel, por causa da falha dos pais que não discipularam os filhos. E às vezes as pessoas ficam tão empolgadas com as conquistas que não discipulam. Estavam tão empolgados com a terra prometida que eles não discipularam os filhos se perderam. É isso que acontece nos grandes avivamentos. A maioria dos avivamentos se encerra porque os caras oram e Deus manda avivamento. Eles não discipulam, o avivamento morre. Ele não permanece. Fica só como uma geração. Então, pode estudar todas as histórias dos avivamentos. A maioria dos avivamentos morreu por falta de discipulado. Sim. E nós já vamos chegar no ponto que você estava. Jesus vem e restabelece o discipulado. E Jesus tem 12 discípulos principais. Dos 12 ele tem 3. Dos 3 ele tem 1, que era o João. Os 3 eram Pedro, Tiago e João. Mas dentre os 3 ele tem 1, que é o João. Ele tem os 70. Aí ele tem os 120, ele tem as multidões. Que depois, na verdade, o Pedro até tem um destaque maior na igreja do que o próprio João, né? Sim. Mas o João vai ser tão útil lá na frente. O Apocalipse, a maior revelação de todos os tempos, né? Paulo vai repetir esse processo discipulado. Paulo vai tratar os seus discípulos como filhos. Paulo chamou de filho até um escravo. Né? Até um escravo chamado Onésimo. Por isso que ele escreveu a carta para Filemão receber de volta o Onésimo. Então, Paulo vai tratar Timóteo como filho, Tito e tantos outros, né? Aí você vai pegar uma gama de discípulos de Paulo, como Lucas, né, que era o companheirão de viagem de Paulo, o médico amado. Você vai pegar Tito, você vai pegar Silas, você vai pegar vários. Primeiro foi Barnabé, mas Barnabé era o discipulador de Paulo, é o contrário. Você vai pegar Paulo formando, e ele vai aplicar o princípio do discipulado, dizendo: o que você ouviu de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos para também ensinar os outros. Os grandes líderes não são formados nas classes das escolas teológicas. Os grandes líderes normalmente são formados, inspirados e formados ao lado de outro homem de Deus. Mesa. Normalmente é na experiência da mesa que eles estão vivendo com Jesus, no dia a dia, na caminhada. Totalmente. O discipulado é algo comum ainda em Israel, né? O mestre é chamado de rabino até hoje, os discípulos de talmidins, eles caminham. Uma criança, um menino em Israel que vai para a escola de discípulo, ele entra aos 6 anos, ele fica dos 6 aos 10 na primeira etapa, depois dos 6 aos 14, e depois, se ele consegue um bom rabino, ele vai andar com esse rabino pelos vínculos do discipulado 16 anos, até os 30 anos. A partir dos 30 anos é que ele pode ser rabino. Antes dos 30 anos ninguém pode ser rabino. E me parece que o próprio Jesus, quando veio aqui na Terra, cumpriu isso. É o processo, né? Então, porque ele só começou o ministério há cerca de 30 anos. Então, os pastores que estão aí fazendo carreira solo, aí a gente fala uma frase dura: quem não caiu, que está fazendo carreira solo, quem não caiu, é uma questão de tempo, vai cair. Porque a questão de fazer a carreira solo não é para ninguém. Não tem carreira solo. O Paulo vai falar que nós precisamos estar ligados por juntas e medulas, né? E uma das coisas é os vínculos do discipulado. Os vínculos do discipulado é que vai fazer a gente continuar bem e continuar melhor e encerrar aprovado. Então, às vezes as pessoas ficam tão empolgadas com a fama, com o sucesso nas redes sociais, com o número de seguidores, com uma série de coisas, mas a questão é: como é que está o discipulado? Ter alguém para prestar conta, para trocar ideia, para te impulsionar, para te colocar no caminho da palavra. Não necessariamente mais nos moldes do discipulado 1 a 1, porque para nós hoje na nossa igreja a gente não consegue mais aplicar o discipulado 1 a 1. Virou completamente impraticável pelo número de pessoas que a gente tem e pela dinâmica, né, pai? A gente transicionou do discipulado 1 a 1 para pequenos grupos de discipulado. E, na realidade, eu acho hoje que os pequenos grupos de discipulado estão funcionando muito bem, cara. Mas muito bem mesmo. Eu reuni meu grupo ontem, cara. A gente teve um tempo da hora pra caramba. Foi muito legal. Troquei ideia com eles. A galera se sente impulsionada, se sente amado. E é muito importante
para a vida da igreja, para a saúde da igreja, que tenha esse lugar e que você tenha esse referencial de alguém que você pode trocar essa ideia, de alguém que você pode falar, de alguém que você tem um círculo de confiança. E isso mantém a visão da igreja viva, porque o pastor passa para os líderes passam para os liderados. Então isso mantém a visão da igreja viva, isso mantém a igreja no foco. Todo mundo se sente acolhido, todo mundo se sente bem cuidado, cara. Todo mundo se sente amado, todo mundo se sente parte, entendeu? A gente já viajou para alguns lugares, inclusive a gente tem um episódio, a gente precisa gravar mais um, chama Histórias de Viagens. O pastor Domingos conta as histórias das viagens que ele já fez aí na vida. Agora tá voltando a viajar, afinal de contas. Vamos voltar a viajar. Estamos voltando aí a pegar avião agora, mas culturas são diferentes, lugares são diferentes, alimentação, hábitos alimentares são diferentes, mas gente é gente em qualquer lugar. Todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir parte de alguma coisa, todo mundo quer se sentir recebido, todo mundo quer se sentir valorizado. E aí a gente só tem a plenitude desse sentimento que o ser humano está buscando em Jesus e na igreja. E o discipulado é parte crucial desse sentimento. Você falou num ponto aí, mas eu lembro quando caíram alguns homens grandes do Brasil evangélico, pessoas que estavam lá no topo, que era consultado por rede de televisão, uma série de coisas. E quando caiu, a conclusão foi que eles não tinham alguém a quem eles prestassem contas. Olha só. Uma das coisas que o Billy Graham fez, que teve um ministério aprovadíssimo em todas as áreas, é que desde que ele tinha 19 anos de idade, que ele começou a pregar, ele juntou mais 2 amigos, eles prestavam conta da vida deles uma vez por semana. Sim. Prestavam conta, eles viviam com salário, prestavam conta das viagens, prestavam conta da vida moral, ética, social, espiritual, e prestavam conta do casamento e das finanças. É diferente. Então, quando você pega pastor que não presta mais conta da sua vida a ninguém, e que não presta conta do seu casamento, não presta conta das suas finanças, ele vai entrar, ele vai fazer o que quiser com as finanças, que não vive uma vida simples, humilde, e não vive como servo, e não vive uma vida de discipulado, esse cara está no caminho da queda. Mas isso não é só para pastor, né? Isso não. É para qualquer pessoa. Isso aí dentro da igreja, qualquer pessoa. Por que as pessoas estão se divorciando como os mundanos? Por que as pessoas dentro da igreja estão... Muita gente acha da igreja chamada evangélica, eu vou generalizar hoje, não tem mais temor de Deus. Cara, tem casamento durando um mês, pai. Aí eles estão, um mês. Aí eles estão se divorciando como se estivesse lá no mundo. Por quê? Não tem vínculo discipulado, não presta conta. O discipulado faz com que você preste conta. Você fala, são pequenos grupos, mas a gente atende no particular. Sim, e são pequenos grupos aqui, mas é homem com homem, mulher com mulher, rapaz com rapaz, moça com moça. São grupos são pequenos, homogêneos. Então, se você não presta conta do seu casamento, se você não presta conta das suas finanças, se você não presta conta da sua vida de oração, se você não presta conta da sua leitura de Bíblia, se você não presta conta da sua vida espiritual, é claro que você vai esfriar na fé, e a morte espiritual é uma questão de tempo, e a queda é uma questão de tempo. Quando meu pai fala finanças, às vezes o pessoal assusta. Não é para você trazer seu extrato bancário e entregar na mão do seu discipulador, não é isso. Mas é você ser transparente na forma como você faz negócios. Como você adquire e administra o dinheiro. Se você está fazendo negócio da forma correta, se você está adquirindo aquilo que você tem da forma correta. Não, e se você está administrando corretamente, quer ver, o cara entra no cartão de crédito, se endivida todo, e um dos projetos aqui, e um dos cursos que nós oferecemos sobre a finança, é levar a pessoa a prosperar e a viver sem dívidas. Sim, exatamente. Então o discipulado ele vai abordar várias áreas da sua vida. E é muito massa, e é muito legal isso. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa que você pisa fora, e às vezes a gente não percebe, por falta de maturidade, por falta de conhecimento. Já contei essa história aqui, acho que eu contei no episódio passado até, que quando eu cheguei em 2017, por causa de experiências que eu vivi no seminário, que me deixaram meio bolado, meio chateado, eu cheguei muito... Não vou usar a palavra cético, porque eu nunca fui cético, mas eu cheguei muito frio espiritualmente no sentido de experiência do espírito, entendeu? Porque como eu vi muito exagero, gente, vocês não fazem ideia das coisas que eu vi lá em BH, eu ficava tipo assim, cara, é melhor a gente ir por esse caminho aqui. Aí eu tive uma fé desequilibrada. Quem me ajudou a colocar uma fé equilibrada em prática foi o pastor Domingos, entendeu? Fala, não, cara, não é assim. Existe o caminho certo, existe o caminho bíblico. Entre outras coisas. Às vezes a gente, no ministério, no discipulado, acontece alguma parada, Davi, não é assim, cara.
tem que ser desse jeito. Não, isso serve para qualquer pessoa, entendeu? Para qualquer pessoa. Às vezes você tá pisando fora, tratou sua esposa de uma forma como não deve, às vezes já virou automático. Alguém chega para você e fala assim, irmão, não é melhor você seguir por esse caminho. Jesus tem uma forma diferente para você tratar do seu casamento, aponta para você o caminho bíblico. Tem um monte de pastor aqui na igreja, uma pancada de pastor, você que é daqui de Marília, para você chegar a trocar ideia, para a gente fazer exatamente isso que a gente está falando, a experiência da mesa. O cristianismo é algo que ele não existe sem você ter comunhão com os seus irmãos. Essa história de Jesus sim, igreja não, é exatamente uma mentira do diabo, primeira coisa. Primeira coisa, é uma mentira do diabo, certo? Segunda coisa, é argumento de gente que não quer prestar conta, que não quer trocar ideia, que não quer andar em comunidade. É argumento de gente que quer viver carreira solo, quer viver sozinho, fazer o que acha melhor para sua vida. E aí, a gente não está falando que o discipulador, aquele que te ensina, vai decidir por você, mas ele vai apontar o caminho, ele vai te ajudar. A comunidade é algo simplesmente incrível, maravilhoso, e é um princípio do reino, é intrínseco ao reino, que não tem como a gente separar. Não existe discípulo sozinho no Novo Testamento. O discípulo está ligado e interligado no corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Não existe discípulo sozinho. Essa história de Jesus sim, igreja não, é a história da carochinha, história furada de quem quer se afastar ou quem quer viver uma vida sozinho. E não existe essa ideia de ser ermitão no reino de Deus. Os discípulos estão ligados, estão no meio do povo, estão vivendo em comunidade. O discipulado, da verdade, nasceu antes da Bíblia, porque no período do Éden não tinha Bíblia, você sabe disso. Bíblia é coisa nova, historicamente falando. É de Moisés para cá que a Bíblia começou a escrita. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, Moisés viveu aí há 1450 anos antes de Cristo. Então, se você olhar, como eu disse, historicamente é novo. Então, é de Moisés para cá que nós temos a Bíblia. Então, lá no Éden já se praticava o discipulado. O discipulado é tão sério, Davi, que até nas culturas indígenas mais remotas, os mais velhos ensinam os mais novos. Tem até ritual de passagem para fase de adolescente, tem ritual de passagem para fase adulto, tem ritual de passagem para os caras que vão casar. Eles vão tendo rituais, vão tendo marcos. O que é aquilo? O que é aquele discipulado? Por que o indígena da tribo mais remota aprende a fazer determinadas coisas, aprende a fazer com o mais velho? Que Davi estava falando de preferência o discipulador mais velho. Claro, eu tenho que andar com alguém que sabe esteja pelo menos um passo à minha frente. Agora, se ele não tiver, também não tem problema. Mas tem uma coisa interessante. Nós dizemos assim, que na igreja, cada pessoa precisa de um irmão mais velho e de um irmão mais novo. No mínimo, você precisa de duas pessoas pelos vínculos discipulados. Você precisa do irmão mais velho, porque o irmão mais velho vai te ensinar, vai te ajudar, vai te mostrar o caminho, vai te apoiar no que você precisar e vai dizer, é por aqui. E o irmão mais novo, você vai ensinar, porque você recebe do irmão mais velho e ensina do irmão mais novo. E assim nós formamos uma família. Totalmente. Esse é o projeto do discipulado. Você sendo aí você não é alguém que vai ser apenas discipular. Você recebe, mas você também vai discipular. E você vai discipular quantas pessoas você sentir que você consegue e você vai discipular. Mas aqui a média que um homem pode e deve discipular ao máximo é 4. Por fim, mais ou menos importante, porque hoje a gente está com o nosso tempo curto, né, pastor Miguel? Hoje é mais curto. Mas por fim, mais ou menos importante, você falou a respeito dos indígenas e tudo mais. Essa cultura do mestre e do discípulo, vou usar a ideia mestre porque fica mais ampla. Sim. Ela existe no Ocidente e no Oriente. Em todos os lugares. Em qualquer cultura. Está presente da filosofia grega, está presente nos guerreiros chineses, está presente no Império Romano, Sim. Está presente em qualquer coisa que você possa imaginar, está presente isso. Só que tudo isso, essas manifestações semelhantes nas culturas, elas apontam para algo original, que é uma ideia de Deus, uma ideia bíblica que o Senhor Deus instituiu. Então, o discipulado é algo extremamente bíblico e necessário para a vida do cristão. Não ande sozinho, faça discipulado. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Mas eu queria falar uma coisa. O discipulado não só está presente nas mais diferentes culturas que você mencionou aí, e é verdade, os filósofos, eles tinham seus discípulos. Uma coisa importante para você saber a respeito do discipulado que é presente na filosofia é que
O Sócrates, por exemplo, ele não escreveu nada, né? Mas o seu discípulo Platão escreveu a filosofia que a gente tem. Tudo que a gente entende de Sócrates não foi escrito por Sócrates, foi escrito principalmente por Platão e outros filósofos, como, por exemplo, a apologética de Sócrates, a defesa de Sócrates quando ele estava para ser condenado. Então, até, já que falaste filosofia, até o filósofo brasileiro que foi o mais conhecido deles, que morreu recentemente, acho que tem 1 ano atrás que ele morreu, ou menos que isso, né? Eu esqueci o nome dele, morava lá nos Estados Unidos. Ele deixou aí os seus discípulos, tá? Uma gama de gente que segue aí a linha dele. Você pega aí agora, vai lembrar até o final, tem que lembrar. Sim. Agora ele levantou. Uhum. Ele morreu, acho que tem 1 ano ou menos de 1 ano. Né? E muita coisa que ele disse, ele tem muitos seus seguidores, pessoal que estudou com ele, só para ver. Mas Olavo de Carvalho deixou seus discípulos, está cheio aí. Mas os outros caras lá não eram melhor que ele, não. Ele era um cara muito culto. Né? Só para dizer, agora, o discipulado está presente no exercício das profissões. Sim. Eu tenho um médico aqui na igreja, que ele é a 5ª geração de médicos. Sim. Eu estava conversando com o pai dele, ele estava falando, pastor, os primeiros médicos da minha família, dos meus bisavós, eram médicos do Dom Pedro II. Sim. E desde Dom Pedro II, essa família tem médico. E agora, né, e com certeza, daqui a uns dias são os filhos desses novos médicos. Imagina uma família que tem médico desde Dom Pedro II, e vai passando, vai passando, vai passando. Agora, vamos imaginar, vamos pegar um cardiologista, o cara se forma e fala, eu quero fazer cardiologia. Né? Ele se formou ali na FAMEMA. Né? Aí ele fez 6 anos, depois ele fez uma residência. Ele pode já começar a fazer cirurgia? Absolutamente não. O que ele faz? Se ele for um pouquinho sábio, inteligente não basta, tem que ser sábio. Ele vai encostar em um médico que tenha nome, renome, conhecimento, sim, respeito. E nesse período ele já vai entrar para a equipe e vai começar a andar junto. E vai caminhar com esse cara. Esse cara vai mentorear ele, vai discipular ele. E aí, imagina, quando eu fiz tratamento no Sírio, na hora que ia entrar para fazer a braquiterapia, tinha uns 8 residentes em volta do médico principal. Então, quem eram aqueles caras? Tudo discípulo do médico, que era o chefe que estava ali. Sim. E ele ia mostrando como fazer os procedimentos. Os caras vão aprendendo na prática. O cara já puxou lá 6 anos, mais 3 de residência, ou vai para o mestrado, vai para o doutorado, vai lá para frente, mas ele vai tendo sempre um mestre, sempre um mentor. E aí o que acontece? Essa questão do cardiologista, à medida que ele vai operando junto com o médico, vai participando, ele não vai operar no início das cirurgias, dos procedimentos, junto com o médico que é experiente, que é o irmão mais velho, ele vai aprendendo. Chega um dia que ele tem os seus próprios discípulos e ele está ensinando. E aí esse próprio médico vai aprender muito mais na prática do que ele aprendeu nos bancos da faculdade. Sim. Então, biblicamente falando, é a mesma coisa. Você não forma grandes líderes, a não ser através do princípio do discipulado, praticado desde o Éden por Jesus, e que cruzou a história da humanidade, que está presente nas culturas mais diferentes, está presente na filosofia, está presente nas diferentes formas de ensino, está presente na Bíblia de ponta a ponta, está presente na igreja e vai até o fim da história. É isso aí, gente. Não tem como ser mais aplicável do que isso. Se você gostou desse episódio e quer participar de um grupo discipulado, procure os pastores da nossa igreja. Se você é de outra cidade, procure o pastor da sua igreja, da sua cidade. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo. Que Deus te abençoe e tamo junto. É isso aí. Deus abençoe e até o próximo.